Queridos irmãos e irmãs, hoje, com este conjunto de leituras da palavra, da Escritura Sagrada, temos um rico ensinamento que serve muito para o nosso dia a dia. Gostaria então de iniciar a nossa reflexão da palavra desta noite pela primeira leitura do livro da sabedoria. Diz o texto: Deus criou o ser humano para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Guardemos este ensinamento. Nós fomos criados para a imortalidade. Nós somos imortais, porque somos criados à imagem e semelhança de nosso Deus. E Deus é o vivente eternamente. Com este ensinamento, podemos então compreender o que o Salmo nos dá enquanto motivos para louvar a Deus e bendizer o Senhor. E gostaria que todos levassem o folheto para casa, os que estão aqui em nosso templo paroquial. Terminando a missa, levem um folheto para casa e releiam antes de dormir, se possível, mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, este salmo desta tarde. Eu vos louvo, ó Senhor, porque me livrastes e preservastes minha vida da morte. Então o salmista vai relatando a sua experiência de viver à beira da morte e ser resgatado por Deus. Certamente este salmo, ele cabe bem na vida destas 2 mulheres que aparecem no Evangelho segundo Marcos, que acabamos de ouvir. Tomemos então o texto do Evangelho segundo Marcos. Jesus retorna da terra dos pagãos, dos gerazenos, pelo barco, volta à praia do mar da Galileia, e a multidão se comprime na praia. E estando Jesus ali a ensinar, se aproxima este homem da sinagoga, chefe da sinagoga, chamado Jairo. E lhe faz um pedido a respeito de sua filha, que está gravemente enferma. E é interessante perceber que a menina não tem nome. E também é interessante perceber que a mulher que se aproxima de Jesus com a hemorragia e toca a veste de Jesus também não tem nome. E em contrapartida, o chefe da sinagoga tem nome. Se chama Jairo. Jairo, traduzido do hebraico para o português, significa Deus ressuscitará, ou Deus resplandecerá. Por isso, o nome Jairo, que suplica pela sua filha. E é interessante que o fato de que as 2 mulheres não têm nome, indica aos leitores, portanto a nós, que não se trata de uma mulher em particular, mas aquele personagem é coletivo. Se refere a todas as mulheres. Portanto, com toda a permissão, os homens aqui presentes, mas esta palavra é dirigida em primeiro lugar às mulheres. E aqueles homens que se comprometem com uma condição de vida digna também para as mulheres, como fez o próprio Jesus. Pois bem, é importante perceber que as 2 narrativas, elas estão entrelaçadas, e o evangelista faz isso de modo magistral, conectando a situação daquela menina de 12 anos, que está à beira da morte, e aquela mulher que tem corrimento de sangue há 12 anos. As mulheres devem compreender o drama desta mulher. Pois bem, retomemos um pouco
como era a sociedade no tempo de Jesus. Todos sabemos que a mulher não era considerada uma pessoa em igual dignidade do homem. Ela era uma cidadã, ou melhor, nem era cidadã, porque não tinha direitos civis. Era um personagem secundário na sociedade que dependia de um homem. Então a mulher, numa condição de inferioridade, ela tinha que estar ligada a um homem para poder ser alguém. Então, como filha, dependia do pai. Se casasse, dependia do marido. E se tivesse filhos, ela tinha que rezar muito para ter filhos homens. Porque no momento em que ficasse viúva, se não tivesse nenhum filho homem, todos os seus bens passariam para o parente masculino mais próximo. E muitas vezes as mulheres ficavam na indigência, porque se apossavam dos bens da família. E, como se não bastasse a condição de inferioridade, que já era humilhante, tinha a questão da menstruação, do sangue. A mulher saudável, mensalmente sangrava. Ficava aí 4 ou 5 dias. E os homens não conseguiam compreender como é que uma mulher podia sangrar 5 dias e não morrer. Porque se o homem cortar o dedo, sangrar 1 hora, vai para o espaço. E a mulher sangrava e continuava viva. Então, numa sociedade não científica, cheia de mitos e de crenças sem fundamento, não é que é muito diferente do nosso tempo de hoje, Com todo o avanço da ciência, está cheio de gente aí dizendo que a Terra é plana e que o homem não foi na Lua. Mas, paciência, é o que tem para hoje. Então, a mulher, quando sangrava, no seu ciclo natural, ela ficava impura. E tudo que ela tocasse ficava impuro. Então a mulher ela não podia tocar ninguém. Mesmo no vínculo matrimonial, o homem tinha que se afastar da mulher no tempo da menstruação, porque ele não podia ter nem relação sexual com ela. Pois bem, então eu imagino o terror que deve ser uma mulher mensalmente chegar ao tempo em que ela fica impura. Devia ser um terrorismo. Pois bem, o que a mulher desejava ardentemente? Ficar grávida. E ainda de um menino. Porque o que te libertava a mulher daquele corrimento de sangue? Ficar grávida. Então, por isso que a mulher engravidava, porque pelo menos se livrava dessa humilhação, que era vista como doença. E esta mulher que toca Jesus, ela não tinha um corrimento apenas de 5 dias mensalmente, ela estava sangrando há 12 anos. Então ela estava excluída da convivência social, ela estava excluída da convivência familiar, ela estava excluída de frequentar a sinagoga e o templo, ela não podia participar da oração comunitária do seu povo, ela era uma banida, marginalizada, desprezada. O texto ainda dá o detalhe que ela gastou muito dinheiro com o médico, mas ninguém deu jeito nela. E esta mulher, ao saber que Jesus vai passar, ela faz um ato de fé. Ela se aproxima de Jesus e ela infringe a lei, porque ela não poderia tocá-lo, e ela o toca. Na esperança e na confiança que no toque, na presença de Cristo, ela seria libertada e curada daquele mal. E Jesus sente que uma força de vida sai dele, diz o evangelista. Quem me tocou?
Os discípulos até dão risada. Falam, escuta, você está aqui amontoado de gente, agora você vai querer saber quem te tocou. Não, alguém me tocou. E aqui tem um ensinamento importantíssimo dos santos evangelhos, que às vezes passa desapercebido. Mesmo como nós aqui, estamos aqui num número grande de pessoas. Mesmo que nós estejamos no meio da multidão, o pai, o seu filho, ele não nos vê como uma massa. Deus não nos vê como massa. Deus nos vê individualmente. Deus vê profundo o nosso coração e conhece nossa história. Conhece nossas dores e nossas alegrias. Conhece nossas preocupações e nossas esperanças. Jesus conhece o nosso coração. Ele não nos trata como um no meio de muitos. Ele nos trata com amor, com aquilo que nós necessitamos no tempo. E Jesus reconhece que aquela mulher necessitada da sua força experimenta a libertação de sua doença. E ela conta a história dela para Jesus. E Jesus lhe diz, filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Jesus nem termina de falar, chegam os que trabalham com Jairo, tua filha morreu. Não precisa mais nem pedir para o mestre ir lá, porque já acabou. E Jesus diz, não. Ela não morreu, ela está dormindo. Vamos lá. E qual é a relação? Por que o evangelista coloca essas duas histórias juntas? Primeiro, a mulher então é libertada dessa condição. E a menina que está com 12 anos, ela está convalescente, porque ela está para entrar justamente nesse regime de pureza e de impureza. Porque com 12 anos a menina entrava na puberdade e começava com um ciclo natural. E Jesus tira aquela menina do leito, levanta-te. Então, na verdade, o Evangelho está nos dizendo, Jesus liberta a mulher da condição de inferioridade e de impureza. Jesus não aprova este regime e se opõe a ele. E é isso que o evangelista nos narra. Depois, se a igreja compreendeu ao longo dos séculos isso que Jesus ensinou, aí é uma outra conversa. Porque de fato na nossa igreja, infelizmente as mulheres também são muito... Bom, infelizmente vocês sabem como é a coisa. Então, o Evangelho nos coloca a postura de Jesus diante da enfermidade, diante da morte e diante deste regime que humilhava a mulher. E é interessante porque o Evangelho termina dizendo que quando a menina se levanta, Jesus dá uma ordem. Qual foi a ordem? Quem prestou bem atenção no Evangelho? Jesus diz, deem-lhe de comer. Alimentem essa menina. E aí tem um outro grande ensinamento de Jesus. Jesus comunica a vida. Jesus comunica a vida, favorece a vida. Mas depende do ambiente familiar para que aquela menina se alimente, cresça, se desenvolva. A vida nos é dada e Jesus é aquele que favorece o nosso viver. Só que Jesus nos adverte. É preciso que nós cuidemos uns dos outros. Que nós tenhamos atenção uns pelos outros. E que nós, que somos destinatários desta força de vida que vem de Cristo e que habita em nós,
nos coloquemos em comunhão com Ele, a serviço da vida do próximo. Deem-lhe de comer, diz Jesus. E qual é a ordem de Jesus para nós hoje? Cuidem-se uns dos outros. Protejam-se uns com os outros. Guardem a vida uns dos outros. E aí a gente entende porque a segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios está aí nessa leitura da palavra, que no início parece que não tem nada a ver. Paulo diz assim aos Coríntios: vocês são cheios de dons, têm fé, têm todas as habilidades, têm a caridade e a generosidade. Vocês aprenderam de nós, que aprendemos de Cristo, porque Cristo é o paradigma da generosidade. Ele que sendo rico se fez pobre para vos enriquecer. O Filho eterno do Pai, sendo rico como Deus, se fez humano e nos deu a sua presença, nos deu a sua palavra, nos deu o seu corpo e sangue, nos deu a sua mãe, nos deu o seu pai, nos deu a sua vida. Tudo que o Filho possuía em riqueza, não reteve para si. Ele se deu e nos deu. E é isso que o apóstolo Paulo recorda. E se vocês aprenderam de Cristo este caminho de generosidade, oferecei também vós, da vossa riqueza, aos vossos irmãos. Aí o tema era a coleta em favor da igreja de Jerusalém. Então o apóstolo Paulo diz: vocês, coríntios, também podem enriquecer seus irmãos, para que se cumpra o princípio de Deus, a igualdade. O texto aparece 2 vezes, para que se realize a igualdade, para que aquele que colheu muito não tenha de sobra, e o que colheu pouco não lhe falte. Termina o texto da segunda leitura de hoje. E é engraçado, porque nós vivemos numa das nações mais ricas do mundo. O Brasil é uma das nações mais ricas do mundo. E não só em recursos minerais, hídricos. O Brasil é uma nação rica em cultura, em diversidade, em arte, em música. Nós vivemos numa nação rica. E temos muito para oferecer uns aos outros. Mas a gente vive sempre dizendo que a gente é pobre e miserável. A gente vive sempre dizendo que a gente não tem nada. O pouco em Cristo se torna muito. Então o Senhor nos exorta a acolher este dom da vida, mas que a nossa vida seja uma presença generosa na vida do outro, que nós nos enriqueçamos uns aos outros, que nós nos cuidemos uns aos outros, que nós nos amemos uns aos outros, que nós promovamos a dignidade do outro. Por isso temos um longo percurso a viver e a realizar. Na graça do Senhor, que está no meio de nós e que nos dá a sua vida em plenitude. Ele vive no meio de nós. Ele vive em nós, pelo Espírito de Deus que nos foi dado. O Espírito Santo que habita em nós.
E para concluir, nem a doença e nem a morte são a última palavra da nossa existência. Infeliz o homem e a mulher que acha que a enfermidade ou a morte é o fim. A Escritura nos ensina que não é assim. E o testemunho do crucificado nos diz, não é assim. A morte não é a última palavra. Porque nós somos imortais, como diz a primeira leitura. E quem em Cristo vive neste mundo e na eternidade. Quem está em comunhão no amor com Cristo, vence a morte. E isso é a nossa esperança. Se Tomé, quando viu o ressuscitado, disse, se eu tocar, eu acreditarei. Né? Se eu colocar a minha mão lá e o tocar, eu acreditarei. Aprendamos desta mulher do Evangelho de hoje. Ela não era dos apóstolos, mas ela teve mais fé em Jesus do que Tomé. Tomé disse, se eu tocar, eu acreditarei. Esta mulher disse, eu toco porque eu creio. Quem de nós crê? E por isso toca o Senhor. E por isso se deixa tocar por Ele. E quando o Senhor entra na nossa vida se transforma. Nossa vida muda. Tudo tem um novo sentido. E nós sabemos disso, porque vivemos isso há muito tempo. Pela graça de Deus. Que o Senhor nos sustente na vida e que nós sejamos promotores e guardiães da vida do próximo, favorecendo que todos tenham vida e vida em abundância. Que assim seja e que o Senhor tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém.